podcast número 15, com Jake Janeiro. É um podcast sobre sedução e relacionamentos alternativos e no episódio dessa semana vamos falar sobre ansiedade de abordagem. É um tópico que persegue muitos homens que estão interessados em sedução. É um assunto que não é um dos meus assuntos favoritos, mas é um que tem se tornado muito relevante. Porque eu realizei a minha missão de tirar vários de vocês da cadeira e mandar vocês abordando pelas ruas, pelas baladas. E muitos de vocês escreveram para mim agradecendo e contando as suas histórias, e muitos me disseram que tem esse problema, essa ansiedade de abordagem. E esse é um assunto um pouco controverso na comunidade de sedução. E eu vou falar para vocês aqui o que se diz geralmente, né, o pessoal old school da RSD, ou até mesmo antes, né, no Mystery, o que se diz, qual a explicação da biologia evolutiva para o fenômeno da ansiedade de abordagem. Eu vou explicar para vocês isso, depois eu vou dizer porque eu acho que isso é meio besteira. Mas antes vamos começar. O que a teoria tradicional do jogo diz sobre ansiedade de abordagem? Bom, ela diz que a tua programação psicológica, a tua programação neurológica, o teu cérebro foi feito para as sociedades tribais. Significa dos milhões e milhões de anos da sua evolução, só nos últimos alguns milhares existiram civilizações grandes. Durante praticamente toda a sua evolução biológica, você evoluiu para viver em tribos, sociedades tribais de 50 a 100 pessoas. E nessas sociedades tribais, você não tinha a monogamia, você tem o que se chama de uma sociedade de torneio, Tournament Societies, em que você tem uma sociedade de dimorfismo sexual, em que você tem um macho alfa, né, alguns machos do alto escalão, e eles que têm a maioria das fêmeas. Então, numa sociedade tribal onde você não é o alfa, um dos machos de alto escalão, abordar uma mulher sem ser o alfa vai resultar em levar uma pedrada e uma paulada na cabeça. Então, daí que surge na tua cabeça um caminho neurológico para te dar medo quando você pensa em abordar uma mulher. Essa é a explicação tradicional da teoria do jogo, já que a ansiedade de abordagem é um fenômeno praticamente universal. Todo mundo tem, ou pelo menos já teve, sentiu, sabe o que é. Então falaram, bom, já que todo mundo tem, é universal, então deve ser evolutivo, a gente viveu em tribos, deve ser isso aí. E às vezes a biologia evolutiva, uma teoria só explica várias coisas e elas são muito boas. Mas no final das contas é uma teoria, especialmente nesse caso é uma história que você conta. E, bom, faz algum sentido, pode ter até alguma verdade nisso aí, mas eu argumento que isso não importa muito. O que mais se diz sobre isso? Também o efeito Spotlight Effect, né? Que é, pensa num palco de teatro que vem as luzes todas convergindo num único ator no centro do palco e o resto escuro, né? Esse efeito, Spotlight Effect, que seria um efeito psicológico em que você pensa que todo mundo está te observando e te julgando. É um falso efeito, as pessoas nem lembram de você assim que elas passam por você. Mesmo você abordando uma menina, no máximo uma ou duas pessoas te olham, geralmente, e acaba por aí. Mas é um efeito psicológico. Então tem aí uma explicação biológica, um efeito psicológico. É isso, acabou o podcast. Não, porque isso não te ajuda em nada, não é mesmo? E como eu disse, eu acho isso meio besteira. Não que não seja real, mas é uma explicação que não te ajuda em nada. Diferentemente da explicação do que é atração, por exemplo, que te ajuda pra caramba. Essa explicação do que é ansiedade e abordagem não explica em nada, não te ajuda em nada. Como é que eu vejo isso? Eu já falei pra vocês aqui que o jogo, abordagens frias, são uma coisa muito bonita. Ela é uma coisa que vai te mudar como homem, vai crescer pelo no seu peito, vai te deixar mais confiante, é uma coisa que requer bolas para fazer, né? Uma atividade boa para você. E essa ansiedade de abordagem
na minha opinião, é o medo de... Na minha opinião, não. Essa ansiedade de abordagem é o medo de ser rejeitado. É o medo de parecer um idiota. É um medo de rejeição. E por que existe esse medo de rejeição? Porque todo homem conta pra si mesmo histórias sobre duas coisas. Sobre como ele sabe comer mulher e lutar. Todo homem acha que sabe fazer as duas coisas. Até que chega a hora de fazer e ele descobre que não faz ideia. Então, basicamente é isso. Você tem uma noção, uma historinha que você contou pra si mesmo na sua cabeça do seu valor sexual de mercado, do seu valor como homem para as mulheres. Você tem essa história que te dá uma certa validação, que te dá um senso de valor. Essa historinha que você contou pra si mesmo, seja por causa de alguma habilidade intelectual que você acha que você tem, ou física, ou moral, ou ética, alguma coisa que você vê que você fala, bom, você se diz que você tem valor. Você diz pra si mesmo que você tem valor. Dessa forma. Agora, quando você vai abordar a menina, você tem medo de ser rejeitado. Por quê? Porque você suspeita dessa sua própria historinha. Você tem medo da realidade não confirmar as historinhas que você conta pra si mesmo. Então, ansiedade de abordagem realmente é uma ansiedade de feedback. É uma ansiedade de descobrir a verdade. É medo da verdade. Você tem ansiedade de abordagem porque você não quer saber a verdade. Você está confortável com as suas historinhas da carochinha que você conta pra si mesmo, para se sentir razoavelmente confortável, mesmo que na sua miséria. E é isso aí. Você tem medo de ter as suas histórias, a sua narrativa contradita pela realidade. Ansiedade de feedback, medo pra verdade. Isso que realmente é a ansiedade da abordagem. E qual que seria a cura? Como é que essa explicação te ajuda? Eu diria pra você que para fazer qualquer mudança, você precisa encarar a realidade e aceitar a realidade. Tudo começa daí. Então, suspenda essas suas historinhas, aborda e veja realmente qual é a reação das mulheres pra você e o que você realmente vale aos olhos delas. Tenha essa noção. Adquira esse conhecimento. E daí, eu te dou aqui, e outros caras também que são bons, principalmente fora do país, te dão os meios necessários para você tomar o próximo passo e melhorar os problemas e chegar onde você quiser chegar. Mas primeiro, você precisa encarar a verdade. Primeiro, você precisa aceitar que. Primeiro, você precisa aceitar que, por melhor que você seja, na maioria das vezes você vai sempre ouvir não. Na maioria das vezes você vai ouvir não, né? Não sempre. Na maioria das vezes você vai ouvir não. E você vai vão levar um banho de água fria de realidade. Se você ficou muito tempo sem abordar, se você nunca abordou, essas historinhas de água que você conta pra si mesmo vão ser destruídas, dilaceradas, desintegradas pela realidade, o choque de realidade. Mas esse choque é bom pra você, é um remédio amargo, mas é o remédio que você precisa para encarar a realidade, encarar a sua situação, encarar o seu valor e ver como você pode melhorar ele, ou se você tem valor e não está entregando ele bem, como você pode entregar ele melhor. Entender o que é valor para uma mulher, como eu construir isso e depois mostrar isso para ela, entregar esse valor. Que é do que se trata o conhecimento de sedução, mas antes de tudo, aceitar a realidade. Eu fui tentar ensinar day game para um amigo meu que eu conheci, que é um mega milionário. Mega milionário. Tô falando rico mesmo. Absurdamente, obscenamente rico. E eu levei ele para fazer day game. E demonstrei, tentei mostrar, tentei abordar junto com ele duas garotas. E de jeito nenhum eu consegui fazer ele abordar uma garota. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente andou. Falei, aquela. Tentei empurrar ele, tentei de tudo. O cara não abordava. E como ele não é um cliente nem nada, ele é um amigo, eu não vou chutar ele, empurrar ele pra cima das garotas, né? Então, se for um cliente, talvez eu até force ele, vamos ver, mas um amigo não.
Então, ficou por isso mesmo. Ele não acabou não abordando, mesmo reclamando de que ele só conhecia garotas pela balada, garotas que sabiam que ele era rico e que ele estava cansado disso. Mas eu falei, bom, tem esse jeito novo de fazer isso, ele achou ótimo, né, no papel. Chegou a hora da realidade, não foi. Por que que ele tinha tanta ansiedade de abordagem? Tanto medo de feedback, medo da verdade. Sem o meu dinheiro, sem saberem que eu sou rico, só eu, como as mulheres vão reagir a mim? Ele certamente tem várias histórias que ele conta pra ele mesmo, mas ele não quer saber a realidade. Ele não quer saber o que realmente vai acontecer. Os caras mais difíceis de ensinar são os caras que são muito bonitos, muito malhados, muito ricos. Os caras que têm um ego enorme e que esperam uma reação excelente e que acham que é isso que deveria acontecer. E não necessariamente, muitas vezes não é o que acontece. Eles têm medo de saber a verdade. Então, quanto maior o ego, maior a queda mesmo nesse caso. E às vezes a pessoa tem muito medo e não aborda. E se você está tendo esse problema, se você tem um problema de ansiedade de abordagem, eu diria para você mudar uma ideia na sua cabeça, mudar essa mentalidade. Não é uma abordagem que dá errado, entre aspas, uma abordagem que não sai como você gostaria que ela saísse. Especialmente se você está aprendendo. Mas sempre é feedback e não fracasso. Pensa assim. E de uma certa forma é um feedback para você como um homem, o seu valor, mas de uma certa forma é simplesmente um feedback para suas habilidades de sedução naquele contexto. Então é os dois. Às vezes nem é pessoal, você não precisa levar pro lado pessoal. Eu diria para você, aceita e abrace esse remédio que você precisa tanto. Quanto maior a ansiedade de abordagem, mais você precisa desse remédio. E se você não descobrir a verdade, você não pode melhorar. É muito simples. Bom, essa é a primeira parte do que eu queria dizer. Essa é a minha opinião sobre ansiedade de abordagem. E agora vamos para uma parte mais prática. Então, isso eu quero que você pense, que você mude um pouco a sua mentalidade sobre o que é isso. E nesse aspecto, seja duro consigo, assim. Não deixe a ansiedade de abordagem vencer. O que tem de técnica para auxiliar essa mentalidade, essa estratégia maior, essa visão maior? Bom, uma das técnicas mais antigas e que é válida até hoje é a regra do mystery, chamada como 3-second rule, a regra dos 3 segundos, que evita a parálise de análise, a masturbação da procrastinação, evita você entrar nessa espiral de desculpas e de medos e ansiedades. A regra é muito simples. A partir do momento que você vê uma garota que você quer abordar, você vê uma garota bonita, você tem 3 segundos para abordar ela. 3 segundos. 1, 2, 3, oi. É o tempo de você andar até ela. Você tem que reagir imediatamente. Ou seja, se pensar tá te atrapalhando, não pense. Reage imediatamente. Regra dos 3 segundos. Essa é uma regra boa. Se você não tem problemas com ansiedade de abordagem, é uma regra que você já deve procurar exceções, né? Porque às vezes é melhor esperar a garota atravessar a rua ou terminar de comprar o café. Tem várias situações em que é melhor esperar. Mas se você é um iniciante, dane-se isso. Você precisa superar a ansiedade de abordagem, regra dos 3 segundos. Se você não está nem abordando, realmente esse é o seu maior problema. Saia e faça abordagens. E se obrigue a ficar andando um determinado número de horas até você ir para casa, mesmo se você não abordar ninguém. Até você finalmente abordar alguém. E você vai... Se for pelo jeito difícil, eu espero que você consiga ir pelo jeito fácil. E entender isso que eu te falei, inteligentemente. E abordar. E ser feliz. Se não, tem o jeito difícil. Você sai X horas e vai. Até só pode ir para casa quando você fizer uma abordagem.
E se você não conseguir ter um número de horas, você faz isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E vai ser uma experiência extremamente desgastante e dolorosa e horrível. E aí você vai sofrer até que você vai cansar de sofrer. Aí você vai finalmente fazer a porra de uma abordagem. Mas eu realmente espero que você não chegue a isso. Então, quais são algumas técnicas, além da regra dos 3 segundos? Bom, nos dias do daygame.com, que era o 2009, 2010, 2011, não, peraí. Tinha o Andy Osha, na época da empresa daygame.com, que já fechou faz muito tempo. Você tinha... O Andy Osha tinha esse truque, essa técnica do cheque de $1 milhão. Quando você for abordar uma menina, imagina que você está indo dar para ela um cheque de $1 milhão. Porque se você realmente tivesse um cheque de $1 milhão com o nome dela, você não teria ansiedade de abordagem. Você teria certeza de que seria bem recebido. E que se fosse mal recebido no início, logo se mudaria assim que ela percebesse que você tinha um cheque de $1 milhão para ela. Né? $1 milhão, tanto faz. Então, essa técnica. Imagina que você tem um cheque de $1 milhão para dar para a pessoa. E essa técnica é baseada na ideia de que você tem ansiedade de abordagem porque você está inseguro sobre o seu valor. Que é mais ou menos o mesmo argumento que eu fiz, né? Você tem medo da realidade. Ou então você, nesse caso, você não acredita, essa própria história não te convence. Você não acredita que vai dar certo, que você consegue. Você não acredita que você tem valor o suficiente para aquela menina que você tá abordando. Você não enxerga esse valor. E aí só tem um jeito para resolver isso. Fake it till you make it. Finja até que se torne verdade. E aí eu gostaria de ler para vocês aqui uma historinha que eu contei para um ouvinte que me fez essa pergunta pelo meu Instagram. E ele me perguntou aqui. Eita, a gente conversou bastante aqui. Vamos lá. Fala, Jake. Parabéns pelo primeiro artigo publicado no site. Ótimas considerações. Nananana. Vamos pular essa parte aqui. Cara, na semana passada comecei as abordagens de The Game. Tá sendo difícil esse início, nossa. O The Game sacode seu jogo interno muito mais do que qualquer outra modalidade. Tem muito tempo que não praticava, mas já defini que será meu foco pelos próximos 6 meses. Na semana passada, saindo 3 dias, só consegui fazer 6 abordagens. E mesmo assim não apliquei o modelo. Nesse primeiro momento, estou abordando para baixar minha AA, que é a ansiedade de abordagem, que está bem alta. Peço informação, dou um elogio, pergunto a opinião delas. Preciso de algumas técnicas para baixar essa ansiedade de abordagem. Aí ele fala aqui de um vídeo que ele assistiu, nananã. Você pode me ajudar com alguma dica do tipo? E a minha resposta para ele, que eu vou repetir aqui para vocês, foi: a primeira coisa é, saiba que esse sentimento vai passar. É como pular de um avião. A primeira vez você está se cagando. A segunda também. Depois que pulou 100 vezes, vai sentir só um friozinho gostoso na barriga. A segunda coisa é, sim, The Game é brutal. Te dá feedback inadulterado sobre o seu valor de mercado na hora, na sua cara, sem desculpas. Conheci um multimilionário que não teve coragem de fazer. Sei de soldados testados em batalhas que ficaram se mijando. Tinha um amigo galã que tentou 2 vezes e desistiu de trauma. Não é para os fracos. Então se dê os parabéns por ter chegado até aqui. Você já é um homem melhor por isso. A terceira coisa. Foque em sempre estar progredindo. De um oi, onde é a livraria, para um oi, adorei seu vestido, tenha um bom dia, para um oi, te achei bonita e decidi falar um oi. Você tem jeito de artista. E assim por diante. Já te dei um modelo. Cada sessão de The Game dê um passo a mais. E volte para casa todos os dias se sentindo um vencedor. Não volte de cabeça baixa. Não se dê permissão de desistir até completar 100. E progredindo sempre. Anote cada sessão,
Quantas abordagens, até onde chegou? Anote. Aquilo que é medido é gerenciado. E se ainda estiver muito difícil, pense. Se você tivesse um cheque de R$ 1 milhão e se fosse dar ele para a garota, ficaria nervoso. Se está tão nervoso, é porque, no fundo, não acredita que está oferecendo valor. Isso só vai mudar com ações. Mostre para o seu cérebro que ele está errado. Prove para si mesmo que ela tem a sorte de ter chamado a sua atenção. Haja como se fosse um garanhão mulherengo. Faça o que te ensinei. Eventualmente vai funcionar. E de novo, e de novo. E assim vai provar para o seu cérebro que é mesmo o garanhão mulherengo que estava fingindo ser. Eu lembro do momento em que percebi que não tinha mais que fingir. Que tinha me tornado o que eu tanto queria ser. Eu fui em um encontro de day game com uma ruiva linda de 18 anos. Eu estava cuspindo o jogo, agindo como se fosse a porra do Casanova. Fiz ela me pagar um uísque de 12 anos. Ela jogou um teste e me perguntou: "Você é do tipo de garoto que vai na balada e beija todas as garotas, não é?" E eu respondi: "Isso é coisa de adolescente. Eu gosto de ir até o final. Para isso só preciso de uma garota. Ou duas." Ela retrucou: "Pois não vai transar com nenhuma essa noite." E eu sorri, pois foi aí que soube. Ela estava pensando em ir para a cama comigo. Logo depois falei: "Vamos embora." Ela falou: "Para onde?" Eu falei: "Na minha casa tem whisky de graça, não quero falir você." E eu comi ela nas áreas comuns do meu prédio. Porque minha mãe estava acordada no apartamento. Foi a segunda garota de The Game que eu comi. E depois do ato selvagem, ela disse, descansando a cabeça no meu colo: "Aposto que traz todas as garotas aqui." E foi nesse momento que caiu a ficha. Eu pensei: estou com as crianças legais agora. Nesse momento eu soube que tinha me tornado quem estava fingindo ser. E minha vida mudou para sempre. Faz anos e me lembro como se fosse ontem. A mesma transformação vai acontecer para você, mas você tem que acreditar, e tem que ter motivos para acreditar. Dê a si mesmo razões para acreditar em si mesmo. É isso. Essa foi a minha historinha. Eu nunca tive realmente um problema com ansiedade de abordagens. Eu lembro da minha primeira abordagem de todos os tempos. Eu estava no ensino médio e eu fui até um shopping perto da minha escola. E eu acho que era um domingo de manhã e tinha uma garota no shopping. Eu abordei ela, tava super nervoso. E aí eu falei lá a linha que eu tinha ouvido em algum lugar. E ela me dispensou, ela tava esperando a namorada, mas ela sorriu. E eu lembro que eu voltei pra casa me sentindo super-homem. Falei: "Nossa, ela sorriu, que máximo, isso funciona." E eu fiquei super feliz. E eu me apaixonei por The Game naquele momento. Eu só fui começar a fazer e levar a sério 2 anos depois. E aí eu tive alguns dias em que eu deixei de fazer algumas abordagens por ansiedade. Eu tinha um pouquinho, mas nunca foi um grande problema. Sinceramente, se você, como é o caso do nosso colega aqui, se você já está abordando, é só uma questão de tempo. Até que esse problema resolva a si mesmo. Então, se você já está abordando, meus parabéns, continue, não pare, siga as dicas que eu te dei aqui, que isso vai virar só um friozinho na barriga gostoso. Aliás, hoje em dia, eu tenho um problema oposto, você pode ter um problema oposto, apatia de abordagem. Você já fez tantas vezes que você, parece um robô. Você não tem sentimento nenhum. E aí eu fico feliz quando é uma garota super linda, exatamente meu tipo, que dá aquele friozinho na barriga, que aí a minha abordagem sai muito melhor e meu jogo flui muito melhor. Do que quando é uma garota, que eu tô fazendo só pra encher tabela, assim, sabe? Vou fazer 10 hoje, então vou abordar essa aqui é ok, sabe? Então, fique feliz que você tem isso. Não vai ter pra sempre, você vai sentir falta. E é isso que eu tinha a dizer sobre ansiedade de abordagem. Esse show está disponível no Spotify, no iTunes, no YouTube e na minha página pessoal, ovelhanegra.libsyn.com. Me sigam no Instagram, TheOnlyJakeJaneiro, que é o único Jake Janeiro em inglês, e se inscrevam no meu canal do YouTube, Jake Janeiro, para não perder nenhum episódio. Postei meu primeiro artigo no site jakejaneiro.com,
O jogo do texto é um produto completo de 50 páginas, com modelo completo, 3 exemplos do começo ao fim, do número ao encontro. Se você tem problema com jogo de texto, com mensagem, com WhatsApp, os seus problemas acabaram. Vai em jeicojaneiro.com e baixa gratuitamente. Coaching, pessoalmente ou pelo Skype. Meu Skype é TheOnlyJakeJaneiro. Se você quiser marcar um coaching, tiver perguntas, sugestões, pode mandar para theonlyjakejaneiro@gmail.com. Esse episódio vai ficar um pouco mais curto por hoje. Ficamos por aqui. Vejo vocês semana que vem. Continue com tesão. Tchau.